Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, e um tempo, na minha humilde opinião, muito precioso, porque nós aprendemos com esta igreja muito relevante para o apóstolo Paulo, mas e muito importante, uma igreja abençoada, importante, uma igreja que seguia, eu vou usar esse termo, cartilha do Senhor, mas que também não foi impedida de receber na sua orientação, na sua caminhada, na sua jornada, a orientação do apóstolo Paulo, aquele que plantou essa igreja. Então, e Paulo ele vem trazendo e vem discorrendo no assunto unidade, e continua nesse assunto aqui no capítulo 2, e ele vai falar sobre isso aí. Só que ele fala, nós falamos na semana passada, só que agora eu a intitulei dessa forma: Jesus como sendo nosso referencial. Jesus precisa ser o seu referencial, o meu referencial. O seu referencial para quê? Para tudo, irmãos. Não tem como você, assim, brincando assim com você, não tem como você ser meio crente, não tem como eu ser meio crente, eu preciso ser crente integralmente, em todos os aspectos da minha vida. Então isso é uma grande bênção quando nós aprendemos que Cristo, Ele é o nosso referencial, e é isso que Paulo está ensinando nesse momento à igreja que estava lá em Filipe. Uma igreja, Filipe era uma cidade, só para você se situar, relembrando mesmo rapidamente, uma cidade que era como se fosse uma colônia de Roma, mas em outro lugar, e lá o rei deles era o rei de Roma, e Paulo vai falar de Jesus Cristo como rei, como soberano. Então, meus amados, é tremendo quando nós podemos aprender com Paulo o que ele nos ensina, isso é tremendo. E eu quero orar. Pai, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, todo louvor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. O Senhor seja exaltado aqui, o Senhor seja glorificado aqui, o Senhor acalme as águas, o Senhor acalme os corações, o Senhor toque nas vidas, e que as vidas se aquietem diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós por vezes paramos para ouvir tanta coisa. A maior parte do nosso tempo nós estamos ligados nos aparelhos, smartphones, estamos nos nossos computadores, televisões, estamos conectados em alguma coisa e não a palavra de Deus. Agora é o momento de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Fala conosco. Nós acabamos de louvar que deste lugar flui um rio de Deus. Então é a palavra de Deus que flui do céu para as nossas vidas. Então essa palavra, ela seja uma verdade a nós e seja uma verdade a esta igreja e a este povo que clama e que espera em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, a partir do versículo 5, Filipenses capítulo 2, verso 5. A título de introdução, meus irmãos, esse texto que nós vamos ler, os estudiosos e vários comentaristas bíblicos, eles vão dizer para nós que ele poderia ser um poema, que já era como um poema, por exemplo, da Cora Coralina, que Paulo pegou e colou aqui e usa esse texto, ou é um hino dele mesmo, do próprio Paulo, de autoria dele, ou é um hino de outro, ou uma poesia de outro, que ele pegou e ele fez adaptações a esse cântico, a esse cântico, onde ele traz a centralidade de Cristo para todas as coisas. Então, meus irmãos, essa doutrina onde nós entendemos que Cristo, Ele é o centro, Ele é a razão de todas as coisas, é isso que Paulo está dizendo aqui,
e talvez seja dos textos mais assim poderosos da Bíblia. Eu disse domingo passado, seja esse texto, e é considerado por muitos estudiosos como o principal texto da Bíblia Sagrada quando vai falar de Jesus, da pessoa de Jesus, quem é Jesus, esse Jesus maravilhoso. Então, meu amado, isso é o que está sendo escrito, é o que está sendo dito aí, é a doutrina de Cristo, ela está explícita aí nesses poucos versículos que nós leremos aqui no livro de Filipenses. Então vamos ler até o 11. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Meus irmãos, antes de... Deixa aí mesmo, Luiz. Eu vou ler aqui, eu vou ler o 3 do versículo 2. Pode deixar aí, Luiz. Ele fala: se nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então, meus irmãos, essa é a tratativa de Paulo. Como isso é difícil para nós. Como isso é difícil para a humanidade. Ele considerar o outro superior a ele mesmo. Como isso é difícil? Porque nós, meus irmãos, por vezes, nós nos bastamos. E nós achamos que nós somos tão bons que... Eu pensava agora, né? Eu passei ali, outro dia eu estava contando isso para o João Pedro. Todo domingo eu passo ali e vejo ali no aeroporto, num morrinho que tem lá, uma galera parada lá de baixo. Eu acho, tenho a impressão, que olhando os aviões descerem e subirem. Eu já estive lá também, quando eu cheguei aqui em Campinas. O aeroporto tinha um lugar lá de olhar. Eu passei agora e estava pensando, né? Eu já estive aí um dia. E hoje eu tive o privilégio de atravessar oceanos em um avião. Eu tive a oportunidade de ir ao Brasil, em alguns lugares do Brasil, desse jeito. E o que me faz melhor do que aqueles lá? Nada. Nada. Eles são exatamente igual a mim. Exatamente. Não tem nada de diferente, irmãos. Estão lá com a sua simplicidade de bicicleta, de moto, de carrinho. Estão lá olhando, sobe, desce. E, irmãos, e digo mais, e muitos talvez estejam atravessando os oceanos, não têm a alegria que eles têm de sentar lá e ver o avião subir e descer. Não tem. Eles estão lá talvez comendo um pão com mortadela, soltando rojão e com muita alegria no coração. E outros estão comendo caviar, salmão sei lá, de que lugar, e não tem felicidade, não tem alegria. Porque a alegria do Senhor, meus irmãos, não é o que eu tenho, não é os meus bens, não é a alegria, são meus bens, não é o meu automóvel, não é isso. A alegria nossa é Cristo Jesus. A nossa alegria é Cristo. A alegria plena é Cristo. Tudo é Cristo, meus irmãos. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor. E nós devemos pensar nisso. É isso que Paulo está tratando conosco aqui. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Próximo. Antes, esvaziou-se a si mesmo. Isso é difícil. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Eu faço uma explicação breve aqui. Volta ali, Luiz, por favor. Meus irmãos, ele torna-se semelhante a homens, mas ele continua sendo Deus. Eu sei que a Renata está dando uma aula lá, que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Então é isso que ele é Deus, mas ele se rebaixa a ponto de pegar a toalha, amarrar na cintura e lavar os pés dos discípulos. Então ele fala ali, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, mas ele continua sendo Deus. Ele é Deus. O próximo, Luiz. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente
até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Volta no 5, por favor, Luiz. Então, meus irmãos, Paulo, ele está lidando com um problema, com a igreja que está em Filipe, que é o problema da unidade. Nós falamos isso no culto passado. E esse problema, ele meio que, se não tomar cuidado, ele vai dissolver a igreja. Então Paulo, ele vai usar esse exemplo de Cristo para falar a seriedade disso, para falar o poder que isso tinha, e que o poder de Deus, o poder do Senhor, é que poderia destruir isso, acabar com essa desunidade ali, se eu pudesse usar essa palavra. Então, meus irmãos, contra a vontade de alguns egoístas, ele vai usar o exemplo de Cristo como exemplo supremo. Meus irmãos, olha que negócio doido. Ele vai usar Cristo como o exemplo que nós deveríamos ter para as nossas vidas, como referencial, para que isso não viesse a acontecer dentro da igreja. Então ele coloca Cristo no meio da conversa, e ele vai dizer isso, ele vai trazer esse cântico, ele vai trazer essa palavra, e ele diz: seja o vosso modo de o pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, haja em vós, tem uma palavra, uma outra versão que fala assim: o mesmo sentimento que houve em Cristo, haja em vós o mesmo sentimento. Então, meus amados, ele está dizendo a essa igreja, apresentando Jesus para eles, dizendo: seja o vosso modo de pensar como Jesus, como Jesus, como Jesus. Então, meu amado, que tipo de coisa ele foi falar para eles? Ele disse assim para os filipenses, que Jesus, ele tinha uma mente altruísta. Altruísta é que pensa no próximo, que olha para o próximo e que não deseja o mal do próximo, que não fica dando, como é que fala quando vai calçar o moleque assim para cair? Ele está dizendo: não é isso. Altruísta, ele está pensando no outro, ele está olhando: cara, qual que é a dificuldade aqui? Como que eu posso ajudar esse irmão? Como que eu posso abençoar esse? Como que eu posso amar? Como que eu posso fazer para erguer, fortalecer na fé, alegrar o coração dele? Como eu posso ser usado na vida dele? Ele tem uma mente sacrificial. Jesus, por conta de você e de mim, ele vai ao sacrifício, ao último sacrifício, o sacrifício de cruz, e depois falaremos sobre crucificação. Ele tinha uma mente servidora, é o que está sendo ministrado ali para a nossa mega classe. Então, meus amados, ele tinha uma mente servidora. Ele dizia assim: eu vou lá, pego os meus discípulos. Meus irmãos, e lembrando, esse trabalho de lavar os pés era feito por escravo, não era qualquer um que fazia. E Jesus, ele tipo assim, lá quando ele vai lavar o pé do discípulo, tira, o escravo fala assim: não, eu vou lavar. Cinge-se da toalha, coloca a água e põe os discípulos lá e fala: me dá os pezões aí, eu vou lavar esses bichos aí, e lava os pés dele. Então ele tinha, meus irmãos, essa mente servidora. Meus amados, hoje eu penso que é uma coisa que está quase que em extinção, as pessoas que querem servir.
irmãos, não ao pastor, não a uma denominação, mas servir a Deus com excelência, servir a Deus com alegria, servir a Deus, meus irmãos. Não é eu vou fazer pensando qual vai ser o meu reconhecimento, qual vai ser a nota que eu terei, o que eu vou ganhar em troca, como vai ser, se eu, irmãos, isso é quase que um artigo em extinção. Meus amados, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Por que estamos fazendo? A quem estamos fazendo? Porque nós não podemos fazer. Volto ao tema de domingo de manhã, que foi hoje. Meu amado, não para me dar bem, não, eu preciso fazer, porque eu penso num reino celestial, não um reino terreno, não nas coisas daqui. Meu amado, ontem os casais aprenderam isso lá. Nós temos que preparar um lugar de bênção para a nossa vida. Agora, como que eu vou preparar, se eu não semear, se eu não plantar, se eu, meus irmãos, não fizer a minha parte? Então eu cobro de um, eu cobro de outro, eu julgo um, eu julgo o outro, me sinto o bonzão, meu amado, e com isso eu não faço nada. Eu preciso me humilhar e dizer: Senhor, eu sou dependente do Senhor, e sem o Senhor eu não terei força, eu não conseguirei, eu não avançarei, mas com o Senhor eu chegarei onde o Senhor quer que eu chegue, e eu chegarei para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Então, meus amados, nós precisamos olhar disso, olhar isso. O Senhor Jesus, Ele pensava nos outros, Ele estava pensando, e nos fala isso: olhe para o próximo, cara, olhe para Ele. Ele pensava nos outros, Ele pensava não só nele. Então, meus amados, Jesus é o nosso referencial supremo. 6, Luiz, por favor. Ele fala assim, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Ele disse assim: Ele é Deus na terra encarnado. No Gênesis eles tiveram a reunião, Pai, Filho e o Espírito Santo. Lá no Gênesis já começa a história de Jesus. Ele era Deus, Ele era o próprio Deus. Irmãos, nós usamos a figura de José. Para isso estamos estudando José, o filho do Jacó. Vocês já pensaram, diante daquilo que os irmãos dele fizeram com ele, se ele fosse tratar com a mesma moeda, tratar igual? Falou: agora, camarada, vocês chegaram aqui, vem aqui, vou pôr vocês no paredão aqui e vou descer o couro nos vocês. Você já pensou se Cristo nos tratasse assim, irmãos? Vocês já pensaram se Cristo tratasse a igreja dessa forma? Meus irmãos, Ele sendo Deus, não considerou a igualdade com Deus. Ele não cogitou usar isso em sua própria vantagem. Ele não considerou isso. Mas ele, amado, eu uso o exemplo do lava-pés de novo. Ele deixou a sua glória, assumiu a forma de servo e foi Deus servindo. Aí eu te pergunto: qual a minha dificuldade em servir? Qual a minha dificuldade?
Paulo está trazendo o maior exemplo de humildade que já houve, de Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele torna-se servo. Então nós precisamos praticar esse versículo, colocando os interesses do outro, ele fala, o próximo, acima do seu, acima do meu, dos nossos próprios interesses. Isso significa servir e amar o próximo como Jesus fez. Não é como eu fiz, é como Jesus fez. É o que Paulo está nos ensinando. Agora hoje, meus irmãos, o pastor, que é o fundador da nossa denominação, ele falava que é o canto da sereia, né? Como as pessoas são enganadas nisso, irmãos. Elas acham que estão ouvindo a voz de Deus, e aí, por ouvir essa voz, às vezes uma voz que faz muito bem aos ouvidos, eu sigo essa voz, e vou seguir essa voz e vou ver o que vai dar. Nós precisamos considerar tudo isso, irmãos. Hoje nós vivemos em um mundo, nosso país e mundo afora, há milhares de crentes desigrejados, há milhares que não frequentam mais igreja, que não vêm mais para a congregação, que não têm mais alegria. Há milhares de ministérios destruídos, há milhares de igrejas destruídas por conta disso, irmãos. Se eu contei aqui, eu não sei se eu contei, mas foi uma das frases mais assim, impactantes que eu ouvi nos Estados Unidos. Eu estava à mesa com a mãe da patroa, eles não falam patroa, mas eu não esqueci o nome em inglês. E aí ela estava na mesa e ela perguntou da igreja, do ministério, como que era a igreja e tal. Contei, que bênção, glória a Deus e tal. E eu voltei a pergunta para ela. O marido dela é pastor Salles. Ele cuida de uma missão nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele transita pelo mundo aí, países latino-americanos, Europa, Ásia, continente africano. E eu perguntei para ela, por que vocês deixaram a igreja? Não que eles deixaram a igreja, entendam, a liderança da igreja. Eles estão na igreja e participam de uma igreja muito grande até. E aí ela disse assim para mim, o pastor, ele desanimou de não ter ninguém para fazer a obra com ele. Ele desistiu e disse assim, eu tenho um chamado que eu creio que eu vou servir melhor ao Senhor dessa forma. E ele parou com a igreja que ele liderava, local. E ele está na igreja, entenda, não está desviado, nada. Ele é um missionário, um homem que tem uma missão, uma junta que ele cuida aí, mundo afora, que é uma bênção até. Mas essa frase, meus irmãos, para mim é enigmática. Porque como que um líder, ele olha para essas pessoas, um dos países mais prósperos do mundo, e ele não encontra pessoas, um staff, um time, para caminhar com ele. E ele resolve desistir. Aí você fala assim, só tem esse? Não, eu conheço, eu não posso falar centenas, mas dezenas eu conheço, que fizeram a mesma coisa. Ele, graças a Deus, Deus deu ele a direção, prosperou e está uma bênção. Mas nós devemos olhar para isso, meus irmãos. Eu devo ter essa certeza, o dia que você tem uma certeza que você levantou e pergunta para Deus,
Qual que é o principal dia da sua vida que você acha? Tem 2 dias que são principais na sua vida. Quais você acha que é? Eu respondo: o dia mais principal para muitos é o dia que você nasce. O dia que você nasceu é o dia mais importante da sua vida. O segundo dia é o dia que você acordou e encontrou o propósito para a sua vida. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Então Jesus, o versículo 7, Luíde, por favor. Ele fala assim, ó: antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a nós. Agora entenda, eu disse aqui, Ele é Deus e tornou semelhante a nós, e tornou semelhante a você e a mim. Ele tornou semelhante. Então Ele se esvaziou, Ele tomou sobre si, porque Ele era Deus, o lugar dele é a glória, é o trono, mas Ele tomou um lugar para Ele, que Ele nunca havia sido, nunca. Ele nunca havia sido ou passado por algo assim, nunca. Então, meu amado, o lugar de Cristo, o lugar do Senhor não é lá na terra, é no céu. Temporariamente Ele esteve aqui e serviu aqui, mas Ele é Deus, o Senhor. E Paulo vai usar isso e fala: seja Jesus o seu referencial. O outro, por favor, Luiz. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte, era a pior vergonha. Era dizer: a pessoa vai ser ou foi crucificada. E Jesus foi crucificado. Os estudiosos antigos, eles dizem que os nossos antepassados, eu conheço gente assim ainda, por exemplo, quando ele vai falar de uma doença maligna, ele não fala o nome. Aquela doença. Hoje já é mais comum, né? Também tanta coisa acontecendo aí, já é mais comum. Mas quando ia falar de crucificação, os estudiosos falam que era a mesma coisa. Eles não diziam: fulano vai ser crucificado. Era vergonha, uma morte vergonhosa. E meus irmãos, onde o rei foi. É para o lugar que o rei foi, para esse lugar de humilhação, a forma mais vergonhosa de execução. É comparado, meus irmãos, hoje a câmara de gás, cadeira elétrica, que é reservado aos piores assassinos que são condenados nos países onde tem pena de morte e usa desse artifício para o término da vida da pessoa. Então, meus irmãos, essa morte, ela foi reservada, não foi para você, não foi para mim, sabe para quem? Para o melhor do céu, para o próprio Cristo. Foi reservado esse tipo de morte vergonhosa, que foi a crucificação. E o texto fala: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus irmãos, Jesus não teve permissão
para morrer de uma morte natural, como nós vimos o Jacó hoje, morrer em cima de uma cama. Ele não teve essa permissão. O melhor do céu não teve permissão para ter uma morte final. Eu ainda terminei a escola bíblica hoje dizendo, se pudesse falar que tem morte legal, a morte de Jacó foi legal, legalzinho. O cara só encolheu os pés, suspirou, ponto final, acabou o cara, sem sofrimento, sem dor. Conversou com os filhos, deu a direção para as 12 tribos de Israel e expirou e morreu. Jesus não teve permissão. A sua morte não foi acidental. A sua morte foi permissão de Deus. Ele experimenta a humilhação máxima. Ele experimenta a crucificação. Hoje, meus irmãos, e fazendo um trocadilho com o que ouvimos ontem, eu não quero que você fique sofrendo, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo motivo de chacota para a sociedade. Eu não quero isso. Mas hoje, meus irmãos, quando nós ouvimos o que é perseguição para a grande maioria dos cristãos, você sabe o que é ou não? Eu te dou algumas coisas. É o irmão que não cumprimentou, é a marmita que virou no ônibus, é o cara que não me cumprimentou lá na companhia, não tinha ninguém à mesa comigo. Porque passou por mim, não me reconheceu. Ele fala, isso é perseguição, irmãos. No mundo que nós estamos, isso é perseguição. Nós falamos aqui, comentamos o Salmo 34 na última quinta-feira. Eu não lembro qual o versículo. O salmista fala assim: olharam, é um salmo messiânico, olharam para ele, olharam para Jesus, porque é messiânico, e ficaram iluminados. Meus irmãos, eu penso que quando eu olho para Jesus, quando eu olho para esse sacrifício, eu devo ficar, como foi com Moisés lá no Monte Sinai, o meu rosto, ele deve brilhar. O meu rosto, o seu rosto, o rosto da igreja, ele deve brilhar. Cristo experimenta a humilhação máxima, a crucificação. Ele foi humilhado verdadeiramente, irmãos. Ele foi humilhado e foi levado à morte, e morte de cruz. O 9, por favor, Luiz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Preste atenção. Se você prestar atenção no texto, o texto é como se ele fosse um V. Ele desce e depois ele sobe. Não é o Paulo Guedes aqui não, aqui é o Senhor. Então, meus amados, ele fala assim: ele foi humilhado, ele foi crucificado, e você vê que é uma escada descendo. Foi humilhado, foi perseguido, e chegou aonde? O grau máximo, crucificado. Foi humilhado, depois crucificado, foi perseguido, foi tudo, enfim. Não vou falar o que não tem no texto aqui. E depois ele foi crucificado. Então foi ladeira abaixo. V, L. Então ele fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Começou agora a exaltação do nome de Jesus. Então, meus irmãos, o caminho, eu gosto quando o pastor Hélio fala isso, o caminho dos filhos de Deus, o caminho de Jesus, não é para baixo,
Ele desceu, mas ele é para cima, porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então você não está condenado para ir para baixo. Nós estamos, meus irmãos, condenados, se eu pudesse dizer isso, a ir para cima. Nós estamos libertos, nós estamos prontos, sendo preparados a cada dia para ir para cima, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus amados, não devemos exaltar a nós mesmos. Para com isso, brother. Para com isso. Se você algum dia já pensou, imaginou isso na sua vida, não faça isso. Não faça isso. Mas nós devemos ser servos uns dos outros, para que o Senhor, no devido tempo dele, é o que acontece com Jesus, ele seja exaltado. E nós um dia, se é aqui, se não é, se será na eternidade, eu não sei, mas você que tem certeza da salvação, um dia você será exaltado para a glória de Deus. Espera aí, vou repetir, você não deve ter entendido. Um dia, não sei se aqui, não sei se na eternidade, quando será, mas você será exaltado para a glória de Deus. O 10, por favor, Luiz. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu falei que era um V. Então, meus irmãos, um dia, diante do soberano nome de Cristo, todo joelho se dobrará, tanto no céu como debaixo da terra. Um dia eles se curvarão diante de Jesus. Leia Apocalipse 20, leia Apocalipse 21. Vai chegar o final. Você que acha que você é injustiçado, que você é perseguido, que você é humilhado, que você não sei o quê, um dia todos nós compareceremos ante ao altar de Deus. E aí, meu irmão, aí, ponto final, finish, acabou. Lá, ou você vai para a eternidade, ou você vai para o inferno. E quem vai fazer isso? O próprio Jesus, o próprio Deus. Ele vai separar. A palavra fala lá, ele vai separar ovelhas de bodes. E faz essa comparação. Um vai para lá, o outro vem para cá. Um vai para lá, o outro vem para cá. Irmão, isso deveria me fazer perder o sono. Deveria me fazer perder o sono. Para onde eu estou caminhando? O que eu tenho feito para a minha eternidade? Aliás, você não pode fazer nada mesmo. Quem faz é o Senhor. Quem te escolhe é Ele, quem te abençoa é Ele, quem te dá é Ele, quem dá vida é Ele, tudo é Ele, não sou eu. Então, meu amado, eu preciso saber disso, que diante dEle todo joelho vai dobrar. Ponto final. Ah, mas tem aquele bonitão, vai dobrar. O bacana que nós vimos essa semana em Vinhedo, que tem um mega castelo de milhões de dólares, que tem o mármore mais caro do mundo. Está lá o castelo abandonado em Vinhedo, talvez das maiores casas do Brasil, de um sheik lá. Vai se dobrar diante do Senhor. Não sei que tempo, mas vai se dobrar. E terá que dar conta do que fez todos nós. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. O 11, por favor, Luiz. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, antes de Paulo terminar esse poema, essa música,
esse escrito. Você sabe por que ela foi introduzida na história? Era um pequeno problema, irmãos, e Paulo, ele tinha uma preocupação tão grande com a igreja, ele falou tudo isso, tudo, por um pequeno problema na igreja de Filipe. Ele estava tentando, através da palavra, corrigir o egoísmo que pairava sobre esta igreja. E olha, essa igreja, ela tem elogios de Paulo. Eu falei para vocês, é das principais igrejas do ministério de Paulo, é essa igreja. E ele traz à tona, ele traz essa história de Jesus, por conta, meus irmãos, de vigiar da igreja. Sai para lá, Dengue, não quero saber disso aqui não. Então, ele traz esse texto, ele traz isso, por conta disso. O Espírito, meus irmãos, que estava partindo a igreja, o Espírito que estava dividindo a igreja, o Espírito que estava separando a igreja, separando os santos. Então, meus irmãos, Jesus, nós aprendemos isso, Ele é a cura para qualquer situação da nossa vida, qualquer coisa. Qualquer coisa, é isso que Paulo está nos ensinando. Ele é a cura para você, Ele é a cura para mim, Ele é a cura para a tua família, Ele é a cura para a minha família, Ele é a cura. A toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é a cura, Jesus é o que pode transformar, Jesus é o que pode te capacitar, Jesus é o que pode mudar as circunstâncias adversas em sua vida. Agora, pastor, e aí, brother? O que eu faço então diante de tudo isso? Querido, eu acho que todos nós devemos pedir ao Senhor que nós possamos cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa posição ministerial, o meu crescimento como discípulo, como líder, como um aprendiz, como discípulo e aprendiz. Eu devo ter Jesus como meu referencial. E quando eu titubear, quando eu imaginar, eu digo, se você olhar para um, para outro, para outro, você para, você desanima, você desiste. Agora, se você olha Jesus, para Jesus, como referencial, Jesus sendo a centralidade da sua vida, pessoal, ministerial, profissional, você não para, você segue em frente. Você segue em frente em meio às suas humilhações, você segue em frente em meio às suas perdas, você segue em frente em meio ao abandono, você vai seguir em frente, você vai seguir em frente diante dos caluniadores, daqueles que pretendem e muitas vezes desejam separação e não união. Olhe para Jesus, o autor, e Hebreus escreve, o escritor de Hebreus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, nele não há erro, nele não há sombra de variação, nele não tem erro, ele está assentado no alto e sublime trono, e de lá ele controla todas as coisas, e ele é o abençoador das nossas vidas. Amém, queridos? Nós precisamos cumprir com excelência, tendo como referência Jesus, o nosso Salvador, o nosso referencial, aquele que eu preciso olhar e ele ser o exemplo
para mim, o exemplo para nós. Querido, diante de uma palavra dessa eu pensava hoje, eu deveria celebrar por muitos dias. Eu não sei o que pensa você, como está seu coração, talvez quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar você e não tenho como julgar. Mas o Senhor, mais do que eu saber, Jesus é que nos conhece, que conhece o nosso sentar, o nosso levantar, e que é o abençoador das nossas vidas. Hoje eu postei no meu status aqui pela manhã lá em Minas tem um nome engraçado que eles falam, uma tirinha dos amigos que levaram o paralítico na frente de Jesus para que ele fosse curado. Eles levam ele lá. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Não se engane, o paralítico foi curado porque Jesus, por causa da sua fé, por causa da fé de seus amigos. Seu círculo de amizade realmente importa. Mas eu não vou falar de amizade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse cara, para ele ser curado, ele teve que ir à presença de Jesus, e lá ele foi curado. Zaqueu, o Senhor Jesus fala com ele assim: desce da árvore. E ele encontra-se com Zaqueu, e ele cuida do Zaqueu. E hoje, meus irmãos, Jesus, por misericórdia e graça, Ele se apresenta a nós. Ele está em nosso meio. Ele fala conosco. Ele trata as nossas vidas. Ele trata através da palavra. Ele trata através daquilo que aprendemos dia a dia. E aí eu volto a dizer, eu digo a você mais uma vez, talvez pela 1ª vez: desperta para aquilo que Deus tem falado à sua vida, ao seu coração. Desperta para aquilo que a palavra de Deus tem falado. Não leve uma vida sem sal, insonsa. Uma vida... E aí, como é que está? Vai levando. Vou levar. Irmão, não faça isso. Viva para a glória de Deus. Viva para exaltar Cristo. Viva para dizer: Cristo vive. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele tem cuidado de mim verdadeiramente e tem me abençoado a cada dia. Exalte o nome dEle a cada dia. Glorifique o nome dEle a cada dia. Pastor, mas é que você não sabe como é que está o negócio para mim. Querido, se você olhar aqui, você vai ver que o seu problema é nada diante de Deus. É nada. Agora faça para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque de pé, curva a sua cabeça.